E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse videozinho é para falar sobre trocas nos capilares. Bom, antes de tudo, o que é um capilar? Capilar é um vaso de pequeno calibre, é um vaso fininho, e cujo revestimento é feito por um tecido, uma camada simples de tecido que a gente chama de endotélio. Muito bem, para entender os capilares, antes de tudo, você precisa entender que há um contínuo entre os capilares e o resto do sistema vascular. Por exemplo, dá uma olhada nessa figurinha. A gente tem aqui, imagina que isso aqui é uma artéria. O sangue acabou de sair do coração por essa artéria. Então, olha lá, isso aqui é uma artéria. Na medida em que a artéria se aproxima dos tecidos, ela começa a se ramificar e dá origem a vasos de calibre um pouco menor, que a gente chama de arteríolas. Então, olha só, esse cara aqui é uma arteríola. Bacana. Na medida em que as arteríolas chegam aos tecidos, elas se ramificam ainda mais em vasos de calibre bastante menor, que é o que a gente chama de capilar. Então esse cara aqui é um capilar. Bom, qual é a importância de um capilar ser um vaso fininho e ter um revestimento formado por uma única camada de células? Imagina o seguinte, imagina que esse cara aqui é um tecido, isso aqui é um capilar visto em corte transversal. O fato desse cara ter uma única camada de células que o reveste torna possível a troca de substâncias entre o sangue que está passando aqui nesse capilar, imagina o sangue saindo aqui do plano da lousa, e os tecidos adjacentes. Por exemplo, gás carbônico. O gás carbônico é produzido pelas células lá por respiração celular e esse cara se difunde dos tecidos para o vaso. Oxigênio, por exemplo, que é trazido para esse tecido pelo sangue, consegue se difundir do sangue para o tecido. Bacana. As excretas, toxinas produzidas pela célula o tempo todo, conseguem se difundir do tecido para dentro do capilar. Então imagina esses caras aqui, excretas. Nutrientes trazidos pelo sangue para os tecidos também conseguem se difundir. Então olha só, imagina a glicose que está chegando aqui pelo sangue, esse cara consegue se difundir para os tecidos porque os capilares têm um revestimento bastante fino. Tudo bem? Belezinha. Quando você olha para esse sistema, você vai ver que durante a passagem do sangue pelos capilares, você vai ter extravasamento de plasma. Olha só, você vai ter uma grande quantidade de fluido saindo do capilar. E isso contribui para uma diminuição da pressão ao longo da passagem do sangue pelo sistema capilar. O que vai acontecer? Se você imaginar aqui a pressão nas artérias, você vê que a pressão nas artérias ela é elevada e variável, pressão sistólica e diastólica. Na medida em que o sangue se aproxima do sistema capilar, essa pressão diminui. E ao longo de toda a passagem do sangue pelos capilares, essa pressão permanece baixa. É isso. Até mais.